Alegria poder partilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Um privilégio estar aqui. Quero louvar a Deus pela forma como a conferência pensou as dinâmicas aqui da manhã no encontro de gerações. Isso me abençoou tremendamente, ver pai e filha. E lembra-nos que nós somos família, né? Que isso, apesar de ser um evento, não deixa de ser um encontro de família. Isso é diferente de um teatro, isso é diferente de um evento de outra ordem. Isso é um encontro do povo de Deus, da família de Deus. É muito bom a gente poder fazer parte de um encontro como esse, dessa magnitude, mas que não perde aquela essência de família que é o que Deus nos fez para ser. Existe uma história, e nós vamos falar um pouco sobre a abundância do amor. Existe uma história da época da independência dos Estados Unidos, ali na época ainda da guerra, que conta de um pastor. É uma história real, é um fato. Conta a história do pastor Peter Miller. Ele era pastor ali na Pensilvânia e ele tinha um vizinho que o perseguia intensamente. Ele tumultuava durante o culto, ele insultava os membros da igreja, ele encontrava com o pastor Peter Miller em lugares públicos e dizia que ele era um mentiroso, que ele estava enganando as pessoas. Era o seu perseguidor, era o seu algoz. O pastor Peter Miller era amigo do grande general George Washington. E um dia o Peter Miller acorda e fica sabendo que o Mike, que era o seu perseguidor, ia ser morto, porque ele foi condenado à morte por traição nacional. Ele estava traindo o seu país. E então ele andou cerca de 100 quilômetros. E nós estamos falando de uma época onde não tinham carros, nem motos, nem ônibus. Ele se deslocou a pé para interceder pela vida do Mike. E quando ele chega lá no julgamento e ele fala com o George Washington, pedindo a absolvição daquele homem, o George fala assim: olha, Mike, eu gosto muito de você, você sabe que eu tenho muito carinho pela sua vida, mas eu não posso absolver esse homem. Esse homem cometeu um crime terrível de traição contra a nossa nação e ele foi condenado mesmo à morte e vai ser por enforcamento. E eu não posso fazer nada pelo seu amigo. E o pastor Peter Miller disse: ele não é meu amigo, ele é o meu algoz, ele insulta a minha pessoa publicamente, ele atrapalha os nossos cultos, ele persegue os membros da igreja, mas eu creio que Deus tem uma vida nova para ele, e é por isso que eu vim aqui interceder por ele. E então o George Washington, muito impactado por aquela situação e perceber que o pastor Peter Miller tinha andado 100 quilômetros por causa de uma pessoa que o perseguia, pensou um pouco mais e liberou então o Mike, que era aquela pessoa que estava sendo condenada, sob a tutela e a guarda do pastor Peter Miller. E eles então voltaram para a Pensilvânia, caminhando por 100 quilômetros. O livro que eu li chama A Graça de Dar, contra essa história. Não está traduzido para o português, mas o livro não conta o que eles conversaram nos 100 quilômetros para cá, de volta para casa. Provavelmente foi uma conversa profunda, e eu nem posso imaginar o que aquele homem que tinha acabado de receber uma absolvição pensou. Falar sobre abundância de amor é falar sobre coisas que vão além do que a gente sente ou tem uma vontade, um desejo natural de fazer. Nós vivemos um tempo complicado como sociedade, porque apesar de nós gostarmos de falar sobre o amor, poucos gostam de viver e entregar o amor. Apesar de todos na sociedade atual quererem ser amados, poucos querem amar. Apesar de todo mundo gostar de falar sobre o amor e nós amamos uma história de amor, poucos de nós amamos. Isso é um dilema para nós. Recentemente, lá na nossa igreja em Lisboa, nós falávamos sobre a inveja e nós dissemos que a inveja é o pecado envergonhado. Porque a inveja é um pecado muito interessante. É um pecado que todo mundo sofre e ninguém pratica. Já percebeu? Todo mundo, você conhece alguém que sofre de inveja. Alguém tem inveja da gente. Mas ninguém tem inveja de ninguém ao mesmo tempo, né? O amor é assim também. Todos nós desejamos ser amados. Poucos de nós desejamos amar. Talvez até desejamos, mas isso fica no campo das ideias. E infelizmente, irmãos, ideias bem arrumadas
na nossa mente não querem dizer automaticamente um coração bem arrumado. Existem muitas pessoas que têm um discurso muito bonito, têm ideias muito bem elaboradas. E isso não quer dizer que o seu coração está bem arrumado, ou está bonito, ou está bem elaborado. E há uma história bíblica que eu quero ler com você, está lá em Marcos, no capítulo 5. É uma história que já foi citada aqui hoje. É a história do endemoniado de Gadara. O texto bíblico diz assim para nós: eles atravessaram o mar, Jesus e os seus discípulos, e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Informação agora importantíssima: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Ele gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então Jesus lhes deu a permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos. E atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios. Ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém. Esse texto está num trecho que é dos meus favoritos da Bíblia. Se alguém um dia ameaçasse assim a minha vida e falasse: olha, vou levar a sua Bíblia, você não pode ter uma Bíblia, deixa você tirar uma folha. Eu tiraria a folha que tem Marcos 4 e Marcos 5. Esse trecho é um trecho que o evangelista Marcos escolheu para revelar para nós como Deus é abundante em todas as áreas. O texto anterior a esse que nós acabamos de ler é a tempestade no mar. Jesus está dormindo, descansando, vem uma tempestade, um vendaval. Os discípulos acordam Jesus desesperados, perguntam: você não se importa que a gente morra? Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar, acalma a tempestade, revelando que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as realidades naturais que existem. Em seguida, Jesus vai de caminho e encontra com esse homem em Gadara. Esse homem está possesso de uma legião de demônios. Marcos, o evangelista, está escrevendo para um contexto de romanos. Os romanos tratavam o termo legião para dizer de um exército de aproximadamente 5.000 pessoas. Acredita-se que esse homem, então, poderia estar possesso de cerca de 5.000 demônios. E ninguém conseguia lidar com esse homem, o texto é claro com esse fato.
E o evangelista Marcos, então, está querendo deixar claro para nós que Jesus tem autoridade sobre todas as realidades espirituais. Deus é abundante no seu poder em todas as realidades naturais. Deus é abundante em seu poder em todas as realidades espirituais. Em seguida a esse episódio que nós lemos, Jesus volta para a margem em que ele estava e ele encontra com aquela mulher que já sofria de uma enfermidade física há mais de 30 anos. Ela encosta no seu manto e é curada pela sua fé e pelo poder de Jesus, revelando que Jesus tem autoridade e poder sobre todas as realidades físicas, fisiológicas do nosso corpo. De seguida, Jesus atende o pedido que Jairo tinha feito antes dessa mulher, que é intrusa na história, de atender a sua filha, que estava enferma em casa. E quando ele chega, todo mundo diz que a filha já morreu e pedem para não incomodar o Mestre Jesus. E o evangelista revela para nós que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as realidades que envolvem a vida e a morte. Porque Deus, na abundância do seu poder e do seu amor, revela-se para nós como um Deus que tem poder e autoridade sobre realidades naturais, realidades espirituais, realidades físicas e realidades de vida e de morte. Esse é um Deus de abundância sobre todas as esferas da existência. Agora, essa abundância, como é uma abundância em amor, e Deus não está interessado só em revelar o seu poder para nós, é uma abundância que se revela sempre em favor. Jesus não está exibindo o seu poder. Jesus está atuando em favor dos seus discípulos, atuando em favor de um ser humano esquecido num lugar, acorrentado num sepulcro. Jesus está atuando em compaixão de uma mulher que sofre há mais de 30 anos de uma enfermidade e que estava num lugar que ela nem poderia, se aquela mulher fosse descoberta naquele lugar, ela poderia ser apedrejada publicamente. Jesus usa o seu poder sobre a vida e sobre a morte em favor de um pai desesperado, que também se prostra diante de Jesus. Porque toda a abundância de Deus não é para exibição. E tudo que Deus quer derramar na minha e na sua vida, não é simplesmente para nós nos exibirmos depois, cheios de poder e de autoridade, e abundantes nos nossos afetos talvez, mas para as pessoas verem o quão bom nós somos. Não, Jesus usa isso sempre em favor das pessoas. O que a gente olha para essa história e percebe é que a abundância no amor move o Senhor. A abundância no amor nos desloca em direção ao outro. Porque na maioria das vezes a maior distância a ser cumprida, a ser corrida, é a distância do coração. Às vezes as pessoas pensam que quem foi para outro país, numa outra nação, servir, fez um maior deslocamento do que quem continuou na sua própria cidade. Geograficamente sim, mas no coração muitas vezes tem gente dentro da sua própria casa e é a distância mais difícil para você percorrer em amor. A abundância no amor desloca-nos, move-nos em direção a alguém. É muito interessante que o texto bíblico diz nada além do que está dito a respeito dessa cidade, desse homem. Jesus fez uma travessia perigosa, correu risco de vida, colocou a vida de seus discípulos em risco em favor de uma pessoa esquecida, em favor de uma pessoa acorrentada, em favor de uma pessoa desfigurada, uma pessoa que maltratava o seu próprio corpo, uma pessoa que não conseguia ser liberta daquilo que a oprimia. Jesus se desloca porque Ele ama. O amor, a abundância em amor, move-nos. A abundância no amor reveste-nos de autoridade. Jesus não atua como atua simplesmente porque tem poder. Jesus atua como atua porque está revestido de autoridade sempre que se move em direção a alguém. Há uma autoridade sobre mim e sobre você quando a gente sai da gente mesmo, que é um dos movimentos mais difíceis da atualidade, e atua em favor de alguém. Você quer ter autoridade sobre alguém, interceda por essa pessoa. As pessoas podem fugir de nós, as pessoas podem se esconder de nós presencialmente, as pessoas nunca podem fugir das nossas orações. Uma mãe, uma avó, um amigo, quando fala na vida de outro amigo, às vezes de forma dura, como nós ouvimos aqui hoje, um pai com uma filha num momento difícil,
quanto mais intercessão está escondida naquela conversa. E não é para jogar na cara, ai, você não sabe o quanto eu oro por você. Não, é um coração movido por amor, na intercessão. É revestido de autoridade. Porque a abundância no amor reveste-nos de autoridade. Jesus tem autoridade sobre esses demônios. Jesus tem autoridade sobre tempestades e mares. Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre enfermidades físicas, porque Ele está abundante em amor. A abundância no amor livra-nos da perda da afeição natural. Esse texto tem uma coisa muito intrigante. Jesus atende ao apelo dos demônios e não atende ao clamor de um homem que foi liberto. Isso não te intriga? Como assim que Jesus ouve o pedido de um demônio, ou de 5.000 demônios, e Jesus não atende ao pedido de um novo discípulo? O que está acontecendo? Depois desse episódio, vai dizer que as pessoas tiveram medo, e isso revela a perda da afeição natural. Jesus nunca age por constrangimento. Jesus nunca age por culpa. Jesus sempre age por propósito. A história conta para nós que a principal fonte econômica dessa cidade era a venda de porcos. Jesus está afetando aquilo que as pessoas davam mais valor. Jesus está derrubando um ídolo daquela sociedade. Jesus está dizendo para aquelas pessoas que uma pessoa vale mais do que a economia daquela cidade. Uma pessoa vale mais do que a comida daquela cidade. Uma pessoa vale mais do que a atenção que toda a cidade dava para os seus próprios bolsos e para o seu próprio conforto. As pessoas estavam tão enfermas, espiritualmente, emocionalmente, que elas têm medo da cura. Elas têm medo do milagre. Elas não conseguem se alegrar com uma pessoa liberta, porque aquilo está ameaçando a estabilidade delas. Eu quero que todo mundo seja liberto, desde que isso não afete a minha vida. Que Jesus salve aquele povo lá daquele país longe. Que Jesus salve os pobres que estão ali perto. Que Jesus cure os enfermos que estão ali do outro lado. Desde que isso não afete em nada a minha vida. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas e fariam do seu ventre o seu Deus, perdendo assim a afeição natural. Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de pastores e nós falávamos dos desafios das novas gerações. E eu estava ali dizendo sobre como isso foi já há mais de 5 anos, e como as pessoas da nova geração estavam com dificuldades nas relações, porque estavam muito reféns dos seus telefones, dos seus videogames. E um dos pastores quis trazer um exemplo para talvez ajudar-me ou ajudar-nos a perceber que eu deveria entrar mais na vida e na dinâmica da nova geração para tentar compreendê-la. E ele estava fazendo isso de bom coração, eu não estou aqui fazendo uma crítica a ele. E ele contou uma história dele com o filho dele. Esse pastor era seguramente uns 12, 15 anos mais velho do que eu. E ele estava dizendo que o filho dele também gosta muito de videogame, fica muito no quarto e tal, e que ele um dia falou assim: filho, chama seus amigos para cá, eu vou pagar a pizza para todo mundo, e ao invés de vocês jogarem cada um na sua casa, vocês vão jogar aqui em casa, vocês vão ver o tanto que é bom, estarmos juntos e tal. E aí o filho, tudo bem, obedeceu ao pai, chamou os seus amigos, e o pai pagou a pizza, e eles comeram, jogaram, e no final daquela reunião, ele foi dar uma de pai, né? Viu, filho? Viu como é que foi bom nós estarmos aqui? Comemos uma pizza juntos, sentamos à mesa, rimos, vocês jogaram junto e tal. E ele disse-nos aquele dia, falou assim, o meu filho virou para mim e falou assim: pai, jogamos aqui junto, comemos aqui junto. Podíamos ter jogado cada um na sua casa, cada um comendo a sua pizza na sua casa, a gente com os nossos fones, falando um com o outro, ia ser a mesma coisa. E ele falou isso para mim e para nós, para que a gente entendesse que a nova geração pensa de outra forma e lida com isso de uma outra forma. E eu entendo, mas está errado. Se eu acho que estar com alguém à mesa
e comer uma pizza com uma pessoa presencialmente, e tocar na pessoa, e abraçar a pessoa, e ver a face dela, e compreender as suas expressões, e ter atenção 100% nela quando ela está na minha frente, é igual eu colocar um fone e falar com uma pessoa à distância. Tem um problema com o meu coração. Eu não estou dizendo que nós não devemos colocar um fone e falar com as pessoas. Eu hoje moro do outro lado do oceano e tenho o privilégio de poder pegar no meu telefone e ver os meus pais. E os meus pais verem os seus netos, e a gente fala, mas não é definitivamente igual eu poder abraçá-los, eu poder olhar para eles presencialmente, eu poder sentar à mesa e comer. É sinal que nós estamos perdendo a afeição natural. A abundância no amor vai nos livrar de perder a afeição natural. A abundância no amor, para a gente finalizar, envia-nos. Quando Jesus nega o pedido desse discípulo, ele está dizendo para esse discípulo assim: se você vir comigo, você vai ser um coadjuvante. Você vai ver eu fazer as coisas e a sua vida vai ser bem confortável. Você vai estar sempre, uau, olha o que Jesus faz. Mas eu tenho uma missão superior para você. Você vai falar e fazer em meu nome. Ao invés de assistir o que eu faço, vai lá e faz você também. Volta para o lugar que te rejeitou. Volta para o lugar que te feriu. Volta para o lugar que te esqueceu. Volta para a família que te amarrou. E aquele instrumento de dor na sua vida vai ser agora o seu alvo de missão. Você vai falar com autoridade. Você vai mostrar o que acontece depois que uma pessoa tem um encontro com Jesus. Abundância no amor nos faz encarar as áreas desafiadoras na nossa vida. Abundância no amor nos faz ter que lidar com as coisas desconfortáveis da nossa vida. Ter um encontro com esse amor envia-nos para a missão. Isso não é para a gente vir para cá, sentar, comer bem aqui uma palavra abençoada e sair daqui satisfeito e esperar para o próximo. É para a gente sair daqui cheio de pão e entregar pão. A vida do cristão é a vida de um pobre, de um mendigo, que encontrou pão. E agora vai contar para os outros mendigos onde é que está o pão que ele encontrou. A abundância no amor fez uma grande troca por nós. Essa história finaliza dizendo que Jesus foi e esse homem ficou. Essa é a grande troca. Essa é a revelação do Evangelho. Quando Jesus morre na cruz, ele faz a grande troca. É a vida dele pela nossa. A abundância no amor faz uma grande troca e reveste-nos de autoridade para a nossa missão. O nosso movimento de amor só é possível por causa de um movimento de amor anterior. Nós não conseguimos amar se não encontramos com o amor. É preciso haver na minha e na sua vida essa grande troca para que nós possamos fazer troca na vida das pessoas. Troca da aflição, do desespero, do esquecimento, da culpa, do ódio, da inveja. Troca de uma situação de abuso por uma vida abundante, de abundância no amor. Eu comecei aqui contando a vida do pastor Peter Miller, porque muitas vezes quando a gente fala sobre abundância de amor e quando a gente fala sobre amar os nossos inimigos, eu não sei você, mas eu já estive em várias conversas onde, quando eu falo com a pessoa, ela fala assim: não, mas isso que você está me pedindo é só Jesus. Porque Jesus complicou a nossa vida, né? Jesus não simplesmente mandou a gente amar o próximo. Jesus mandou a gente amar o inimigo. É complicado, irmãos. Jesus contou aquela história que nós ouvimos ontem 2 vezes, do bom samaritano, que está passando pelo caminho e tem uma oportunidade. Mas o Evangelho conta para nós uma história que Jesus foge do caminho por causa de uma pessoa. É mais do que estar passando no caminho e aproveitar uma oportunidade de bondade. É fazer um movimento intencional de deslocamento em direção a alguém. As 2 histórias são bíblicas, mas temos que concordar que uma é mais desafiadora ainda do que a outra. Se é difícil
ajudar quem está pelo caminho e que não se parece comigo. Pense a gente se deslocar intencionalmente, mexer na nossa agenda, correr risco de vida em favor de alguém. E aí vem um Peter Miller para complicar mais ainda a nossa vida. Porque por causa de Peter Millers, por causa de Estevãos em Atos, eu não posso mais dizer que isso só Jesus. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, agora está em nós. A abundância de amor nos envia para sermos Peter Millers, para sermos Estevãos, para fazermos deslocamentos em amor, para derramarmos amor na vida de outras pessoas. Eu e você experimentamos essa grande troca. E por causa do amor que nós recebemos, agora nós temos amor para entregar. Somos mendigos que descobrimos onde tem pão. E agora a gente chama todo mundo e fala assim, é aqui que está o pão. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, porque o Evangelho é eficaz. Nós realmente não conseguimos. Eu não tenho força suficiente para amar nem de quem eu gosto. Senhor, a verdade é que eu gosto muito de ser amado. Não gosto tanto de amar. Eu gostei muito de ter sido alcançado. E muitas vezes me custa muito alcançar. Eu fui imensamente abençoado pela grande troca. O Senhor ficou e eu saí. O Senhor foi preso e eu fui liberto. O Senhor foi condenado e eu fui amado. Nós esquecemos dessas coisas, Senhor, e por isso condenamos outras pessoas. Eu peço que nessa tarde o Senhor revista-nos com abundância de amor. Amor que moveu Peter Miller atrás do seu inimigo. Amor que fez Estevão ser apedrejado e não condenar aquelas pessoas, mas pedir absolvição sobre elas. Derrama, ó Deus, sobre nós nessa tarde amor abundante, para nós cumprirmos deslocamentos, para nós sermos libertos da perda da afeição natural, para nós, ó Deus, sermos enviados aqui em direção a outras pessoas, para nós cumprirmos a distância do coração uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.